Depois de finalizar a implementação do seu código, você ficou com a impressão que ele precisa de algumas melhorias? Então, talvez ele precise ser refatorado. Quer conhecer um pouco mais sobre esse termo? Fica com a gente e curte esse vídeo. Fala pessoal, no vídeo de hoje da série sobre implementação a gente vai falar um pouco sobre refatoração de código. A refatoração de código é um processo tão comum quanto a própria implementação e através dela a gente consegue melhorar a estrutura interna do código sem afetar o comportamento externo. Porém, alguns estudos na área de engenharia de software já demonstram que em algumas situações bem específicas a refatoração pode alterar o comportamento. Então, para garantir que não vai haver alteração no comportamento, é bem importante que as refatorações elas sejam apoiadas por testes. E quando esses testes estão automatizados, é uma forma de incentivar que as refatorações sejam aplicadas continuamente no código que está sendo desenvolvido. A refatoração ficou famosa na indústria através do Kent Beck, e a sua metodologia Extreme Programming. Kent Beck fala que nem sempre você precisa ser um grande programador, mas você precisa ter bons hábitos de programação. E a refatoração é um desses grandes bons hábitos que a gente deve incorporar ao nosso dia a dia como desenvolvedor. Para ser bem prático, a gente pode citar 3 grandes motivos que incentivam a gente a refatorar. Então, o primeiro grande motivo é melhorar o design do software. Então, quando eu falo design, são as estruturas que estão sendo utilizadas, como o software está sendo implementado. O segundo motivo é facilitar o entendimento do software. Então, na hora que eu vou implementar um código, esse código não está muito claro, então fica mais difícil. Então, a gente já tem estudos na área que mostram que um código que é mais difícil de ler, então ele é mais suscetível a falhas. E um terceiro grande motivo é para ajudar a encontrar bugs. Então, no momento que você vai buscar um bug no seu código, então você pode aplicar refatorações que vão lhe ajudar no entendimento e a encontrar esses problemas. Um bom momento para que eu indicar refatorações no código é no momento da revisão. Então, no momento que o desenvolvedor faz um pull request lá na ferramenta de gerência e configuração, então vai passar pelo momento da revisão e esse momento da revisão pode ser um bom momento para indicar que o código precisa ser refatorado. A gente normalmente só não refatora quando o código ele está tão ruim que talvez seja melhor reescrever completamente o código. Outra situação que a gente pode conter a aplicação de refatorações é no momento que a gente está muito próximo de entregar um código. Então, como a gente sabe que a aplicação de refatoração em algumas situações bem específicas podem introduzir erros, então se eu não tiver tempo de fazer os testes devidos nesse código, então talvez seja melhor conter a refatoração nesse momento e fazer no momento posterior. A principal publicação na área de refatoração de código é o livro do Martin Foley do Kent Beck, o livro Refactoring, Improve the Design of Existing Code. Mas se você não tem acesso ao livro, então você pode acessar o site do Martin Foley e lá ele indica como leitura o site refactory.com, que tem um catálogo do próprio Martin Foley, então esse catálogo você consegue acessar de forma online, contendo uma breve descrição das principais refatorações que você vai poder encontrar. Então, só pegando aqui um exemplo, então aqui eu tenho um refactor chamado Strategy Class, então ele mostra um exemplo simples de como é que seria o funcionamento dessa refatoração. Além disso, ele também sempre tem um link para a refatoração inversa, que seria o Inline Class. Então, quando você tem essa refatoração e você achou que não ficou tão bom, então você volta ao jeito que era. Hoje a gente já tem várias ferramentas que ajudam a gente na refatoração. As IDEs normalmente já vêm com um conjunto de refatorações aplicadas. Uma coisa interessante é que você provavelmente já fez refatoração. Então, por exemplo, na hora que você renomeou um método e teve que renomear esse método em vários lugares, você aplicou uma refatoração. O uso de IDEs e o uso de ferramenta apenas vai facilitar e dar muita velocidade ao desenvolvedor. Lembrando que existem outras ferramentas que podem ser instaladas, no caso do Visual Studio, alguns exemplos, o ReSharp, o CodeRush. Então são ferramentas que podem ser instaladas, compradas para adicionar um conjunto maior de refatorações, além daqueles que o Visual Studio provê. Mas hoje, no vídeo de hoje, vamos focar apenas nas refatorações que já são providas pela IDE por padrão. Então vamos lá. Então, para exemplificar no Visual Studio, eu vou mostrar aqui um exemplo de uma classe que está com vários problemas de design. A gente já falou um pouco sobre isso, Então, esses problemas são chamados de bad smells. Então, aqui eu tenho comentários, tenho métodos muito longos. Mas vamos focar hoje nas possibilidades de refatoração. Então, nesse código eu tenho algumas refatorações que eu posso aplicar.
Então, o livro do Martin Fowler lista as principais refatorações que podem ser aplicadas, mas na literatura na área de engenharia de software tem várias refatorações documentadas. No caso do Visual Studio, como eu falei, então a gente tem algumas poucas automatizadas, né? Então, lembrando que eu posso fazer refatoração manual, então todo mundo já fez refatorações aí de forma manual, mas utilizar a ferramenta acaba dando muita produtividade para o desenvolvedor. Então, essas refatorações elas podem ser acessadas aqui pelo menu Editar, Refatorar. Então, veja que eu tenho algumas poucas, né? No caso do Visual Studio, algumas refatorações elas aparecem, dependendo do contexto também onde ela está sendo aplicado. Então, vamos ver como colocar essas refatorações na prática no nosso código. Então, a primeira refatoração é o extract método. Então, por exemplo, aqui eu tenho um exemplo típico de bad smell, né? Então, eu tenho um comentário para indicar que isso aqui é um cabeçalho. Então, eu posso selecionar esse bloco de código e dizer que isso aqui vai gerar um novo método. Então, eu vou extrair um método. Esse extract método é uma refatoração. Então, eu também posso, no Visual Studio, clicando com o botão direito, usar o menu Ações Rápidas e Refatoração e extrair um método. Então, no momento que eu vou extrair um método, então eu defino qual é o nome desse novo método. Então, pode ser imprimir cabeçalho do formulário e aí ele aplica a refatoração. Então, veja que ele inseriu um método e aqui embaixo ele colocou um método privado com o cabeçalho desse formulário. Uma outra refatoração que a gente pode aplicar aqui é o rename método, né? Então veja aqui que eu tenho um método X, esse método X está aqui embaixo fazendo alguma coisa, né? Então esse método não está com um nome muito claro, né? Então clicando com o botão direito no método, então já aparece aqui a refatoração, que é o rename desse método, eu vou renomear. Então a vantagem de renomear usando a IDE é que ele já vai fazer alteração em todas as chamadas desse método. Aqui ele só está chamando em algum lugar, agora imagine um código que esteja sendo chamado em 20 e 30 lugares. Então a renomeação vai ser feita em todas essas chamadas que estão sendo feitas a esse método. Então enviar mensagem. Então eu aplico a refatoração de renomeação do método é realizada aqui e o método também aqui é renomeado. Outra refatoração que podia ser aplicada aqui, nesse caso aqui não tem muito sentido, né, mas seria extrair uma classe, uma superclasse, né, a partir da classe existente. Então eu posso vir usando ações rápidas de refatoração e extrair uma classe base. Quando eu extraio para essa classe base, eu vou dizer o que é que vai, quais são os atributos que vão para essa classe base e quais seriam os métodos que também iriam para essa classe base. E outra refatoração que eu posso aplicar aqui é o encapsulamento de campos, né, que é a refatoração Encapsulate Field. Então, clicando sobre um campo público, né, então aqui eu tenho um atributo público que a gente sabe que na orientação a objeto não tem sentido. Então, eu posso, usando refatoração, encapsular o campo bairro e usar propriedades. Então, ao executar essa operação, então ele coloca o campo bairro como privado e adiciona aqui a propriedade bairro com os métodos get e set. Então, espero que tenha ficado claro que a refatoração é um processo bem simples que a gente deve aplicar o tempo todo no nosso código e o uso da IDE pode dar bastante velocidade para o desenvolvedor do código. Então é importante você ter clareza quais são as refatorações que estão disponíveis na sua IDE, na IDE que você está utilizando para desenvolver o seu código, para que você possa se habituar a utilizar essas automações, porque vão dar bastante agilidade e facilidade para que você possa fazer as refatorações que vão ser necessárias. Então, se você utilizar as ferramentas do Visual Studio para fazer a refatoração automática do seu código, coloca aí nos comentários do vídeo, hashtag eu consegui refatorar. Aguardo vocês nos próximos vídeos. Grande abraço, fique com Deus, tchau, tchau.